Olá, tudo bem? Eu, Suzy Bonfim. E eu, Thelma Lorza. Estamos com você a partir de agora no O Londrinense Pod, o podcast do londrinense.com.br. Um espaço para especialistas e convidados de diversas áreas, numa conversa direta com conteúdo do seu interesse. O nosso convidado de hoje é o professor, teólogo e historiador Renato Munhoz. Ele também é especialista em educação ambiental e sustentabilidade. E o nosso papo aqui não podia ser outro, senão essa loucura que está acontecendo no clima. Olá, Renato, tudo bem? Olá, boa noite, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo de quem for assistir, o horário que você for assistir, vai ser bom dia, boa tarde ou boa noite. Né? Com certeza. Satisfação grande estar aqui, conhecê-las pessoalmente, né? Depois de tantas trocas de mensagens, né? De e-mails e tudo mais, né? O Renato era nosso colunista lá no Londrinense e a gente está tentando fazer que ele volte. Porque... Levei muitos puxões de orelha, mas eu vou voltar. Verdade, a gente está te esperando. A gente está esperando que, como colunista, ele fala desse assunto de sustentabilidade com propriedade, né? Exatamente. E é justamente isso que a gente vai discutir aqui hoje. 2023 foi um ano atípico, com efeitos catastróficos do El Niño, enchentes no sul, seca no norte. Enfim, a projeção para 2024 não é animadora. Nem um pouco. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial da ONU, o aquecimento anormal e persistente da superfície do Oceano Pacífico vai permanecer até abril do ano que vem. Renato, agora aquela perguntinha básica. Qual a relação desse aquecimento global com a ação do homem na natureza? Na verdade, assim, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito oportuno, né, para a gente refletir sobre tudo que está acontecendo em relação à questão ambiental. Na minha percepção, é como aquela história, não criou bem o filho, e aí você agora vê um filho grande, que você perdeu o controle sobre o processo. É muito a consequência, né? São séculos de um processo de nenhum tipo de regulação sobre a exploração desse meio ambiente, né? Nós fomos ter as primeiras legislações que penalizavam ou que regulavam alguma coisa em relação ao meio ambiente nos últimos 50 anos, né? Então nós estamos vendo um período de muitas consequências, né? Quando nós falávamos há 10 anos atrás do aquecimento global, nós falávamos sobre o aquecimento global, mas nós não sentíamos tanto. Hoje a gente sente muito isso, né? Eu acho que a geração dos 40, a nossa geração que aí está, é uma geração que falou muito sobre isso. Os ecochatos? Os ecochatos. E a gente já escreveu sobre isso, né? A importância dos ecochatos, como eles são importantes, né? Mas mais do que isso, hoje a geração que está vindo, ela está recebendo essa herança desses últimos 50 anos de inconsequência ambiental, na verdade, né? Nós tivemos várias tentativas de uma reprogramação desse meio ambiente com as COPs, né? Com as conferências do clima no mundo todo. Nós tivemos diversas reuniões, diversas atividades nesse sentido, mas que quem deveria estar fazendo o seu papel, a sua parte no sentido dos compromissos que deveriam ter sido efetivamente colocados em prática, que são os países desenvolvidos, isso não foi feito, né? Isso já é fato entre os ambientalistas, de que muito pouco foi feito daquilo que foi pactuado, né, entre os países. Ficou no papel a maior parte. A maior parte ficou no papel. Então acho que a primeira relação humana, nesse sentido, de que tudo que nós estamos vivendo é culpa do ser humano. Isso não tem nem dúvida sobre isso, porque o meio ambiente, de maneira geral, os animais, os biomas, enfim, todo o restante da cadeia ambiental é impactada pela ação do homem. Isso em todas as conferências do clima foi pautado de que toda a consequência que vivemos hoje é responsabilidade do ser humano, né? Desse ser humano que está
em 2 lugares estratégicos. No primeiro, no exercício do controle sobre esse meio ambiente, né? De exercer uma função dentro dessa perspectiva ambiental. E mais recentemente, uma carta encíclica, a primeira carta encíclica do Papa Francisco, né, que é o Papa da Igreja Católica, que se chama Laudato Si, foi uma carta que trouxe muito a responsabilização desse ser humano, né, e foi a primeira carta, né, depois de tudo que a gente já discutiu sobre o meio ambiente desde 1989, foi a primeira carta que jogou aberto nesse sentido. Olha, a responsabilidade é do ser humano. Quem está fazendo isso com o ambiente que nós estamos vivendo? Então ele joga isso, e é tão interessante que é uma carta feita por um líder religioso, mas que ela vai repercutir em todos os ambientes que discutem a questão ambiental, as universidades do mundo todo, porque ela traz abertamente o sentido, a crítica em relação a essa ação e a responsabilização, né, nesse sentido. Então, como eu estava dizendo, em 2 pontas estratégicas. A primeira ponta do controle e de como um ser que faz parte desse ambiente. E a segunda da sua responsabilização no sentido de fazer alguma coisa para que os impactos que ele mesmo gerou não chegassem aonde estão chegando hoje, infelizmente. E por que é tão difícil para a maioria da população no mundo entender que há um impacto direto ao meio ambiente provocado por essas ações? E que isso gera consequências que a gente está sentindo e estão só começando, né? O Brasil começa com a história do Brasil, na verdade. O Brasil ele foi invadido pelos portugueses, né? Já num período da história, do início, no meio do desenvolvimento do sistema capitalista ali, e já com uma consciência de exploração sobre esse ambiente. Então, nós temos aí 523 anos de história de exploração ambiental drástica nesse país. E o início dessa exploração ainda foi pior, porque assim, junto com toda a exploração ambiental, veio a destruição daqueles que eram os cuidadores e cuidadoras dessa casa, né, desse ambiente. Nós estamos falando aí de 9 milhões de povos indígenas, e hoje nós estamos com nem 1 milhão desses povos. Então, eu tenho uma percepção muito ligada àquilo que o Ailton Krenak tem trazido, né, na ideia dessa nova sensibilização em relação ao meio ambiente, porque nós europeus, porque nós somos descendentes de europeus, nós europeus só estamos aqui nesse território porque os nossos ancestrais europeus vieram para cá para explorar esse ambiente, né? E em um outro lugar já existiam aqui os ancestrais dos povos originários, os povos indígenas, que estavam aqui e não tinham nenhum tipo de preocupação em explorar esse território. Eles viviam nesse território. A grande preocupação dos povos indígenas naquele momento da história da humanidade era sobreviver nesse território. E se a gente pensar a história do meio ambiente brasileira, por exemplo, vamos pegar só o Brasil. Se você pensar em florestas, por exemplo, hoje nós temos pouquíssimo da Mata Atlântica, por exemplo. Hoje a mata... menos de 20%. Menos de 20% do que nós já tivemos, né? Foi destruído, mais de 84%, na verdade, foi destruído da Mata Atlântica, sem dizer dos outros biomas que já estavam constituídos. Então, se a gente tem uma capacidade simbólica de tentar fazer uma imaginação, né, que a gente faz muito isso com os alunos, vamos fazer uma viagem lá para esse período. Então, se você olha para esse território, é um território que estava completamente protegido ambientalmente e que, mundialmente pensando, ele tinha uma contribuição muito significativa para todo o planeta de maneira geral. E assim como todos os países colonizados, ele foi destruído em detrimento da ganância, né, em nome da ganância desse ser humano que olha para o meio ambiente ou para o ambiente com a ideia de exploração. Então, a gente não pode esquecer disso. E aí, retomando de novo a ideia do Krenak, do Ailton Krenak, que é a ideia de realdeização, né? Ou seja, colocar o ser humano dentro de uma aldeia, né? Para que ele mude a sua concepção de visão sobre esse ambiente, né? Então, a ideia dele é que a gente alcançasse um tipo de visão que é aquilo que, de novo, lá na Laudato Si do Papa Francisco, ele vai chamar de casa comum,
né? Esquecer o individual, né? Mais do que isso, a gente pode até pensar individualmente, porque nós temos essa maldita tendência de pensar. Pode falar maldita aqui? Claro. Essa maldita tendência de pensar individualmente, mas pensar individualmente, vamos pensar como uma coisa natural, mas entender de que nós fazemos parte de uma casa. Sim. Que todas as pessoas... Por que os indígenas não destroem o ambiente? Porque eles têm essa consciência, né, de que todos moramos na mesma casa. E tudo que fazemos para essa casa, né, tudo que você faz para essa casa de bom ou de ruim, vai impactar não só a você, vai impactar a todas as pessoas que moram nessa casa. E aí você pode fazer uma alusão à sua casa, né? Se você, por exemplo, começa a fazer uma série, dentro da sua casa, lá onde mora você e a sua família, e você começa a fazer uma série de coisas que impactam negativamente aquele ambiente, não vai impactar só o pai, a mãe, vai impactar todo mundo que vive naquele espaço. Então a gente precisa, na verdade, de uma alternância de modelo de consciência, né? de uma consciência que passe por isso que o Krenak chama, né, da gente mudar a nossa compreensão. E aí a gente tem o papel da educação ambiental, mas não essa educação ambiental. É difícil você achar até uma expressão, mas a gente está ensinando a jogar o papel no lixo, acho que isso é importante, né? Qual é a cor da lixeira correta, o que fazer com os materiais reciclados, isso tudo é muito importante. Mas, significativamente, é preciso trabalhar com as nossas crianças, desde muito cedo, a ideia dessa casa, desse espírito. Eu penso muito na ideia do meio ambiente, da gente trabalhar uma ideia de sagrado. Porque tudo que é sagrado, a gente pensa duas vezes antes de ferir esse sagrado. Então, todo mundo nasce com consciência religiosa, não. É formado dentro de uma consciência religiosa, geralmente os pais vão ensinar uma religião para os filhos, e eu acho que o meio ambiente passa por aí. Da gente começar a entender que esse lugar que a gente vive é um lugar sagrado. E isso para todas as religiões. Se você pegar as religiões de matriz africana, se você pegar as religiões cristãs, todas elas têm o mesmo sentido sobre o ambiente que a gente vive. Então começa a ensinar por aí, né? Que o lugar que a gente vive é um lugar sagrado. E ninguém quer profanar um lugar sagrado. Então tudo que você faz de ruim, é claro, que a gente sabe que tem pessoas que não vão mudar suas consciências, né? Que querem o dinheiro e pronto, acabou. Mas a gente tem muitas pessoas que estão chegando nesse planeta, né? E se a gente não começar a pensar no futuro, né? Trabalhar com isso desde já, o futuro, não existe mais futuro, né? Os ambientalistas estão dizendo que já não existe mais futuro para o meio ambiente. É agora. Né? É agora. Tem previsões, né, drásticas, terríveis sobre as questões climáticas, e já não são mais previsões, já são realidade, né? Então a gente está vivendo isso. Agora, por um lado, o Renato, a gente tem aí 8 bilhões de pessoas no mundo que precisam comer, precisam vestir, precisam trabalhar. E, por outro lado, tem essa natureza que está sendo bombardeada por uma economia global, que precisa de recursos, etc., inclusive para alimentar esses 8 bilhões de pessoas. Como, na sua visão, como unir ou como fazer um desenvolvimento econômico com preservação? É possível isso? Eu acho que a gente corre o risco de cair numa crítica que os ambientalistas mais espiritualistas fazem, por exemplo, a bioeconomia, né? Então, de você pensar o ambiente e usar do próprio ambiente para você poder fazer o processo econômico. E há uma crítica muito significativa no sentido da bioeconomia, porque alguns ambientalistas vão dizer que ela é um aconchego do sistema, na verdade, né? É uma maquiagem do sistema para você continuar destruindo de alguma outra forma. Então você cria essa maquiagem. Mas eu acredito que o processo de desenvolvimento econômico que nós vivemos, ele precisa encontrar novos sentidos em várias coisas que já estão acontecendo dentro da economia, da chamada economia verde, que a gente está falando, da própria bioeconomia, mas a gente tem uma série de soluções
muito interessantes em relação à questão ambiental. Por exemplo, se você pensar em relação à alimentação, que é o que você traz, né? 80%, praticamente mais de 80% ou quase 80% da alimentação que vai para a mesa do cidadão e da cidadã vem da agricultura familiar. Vem de quem não destrói o meio ambiente, né? Só que o que acontece? Esse cidadão que produz a comida na horta que a gente come, aquela comida que vai para a nossa mesa todos os dias, ele muitas vezes não está conseguindo fazer a sua parte em relação a alguma coisa, né? Por exemplo, proteção de nascentes, essas coisas muito pequenas, né? Que depois acho que a gente vai conversar um pouco sobre a microsustentabilidade, né? Mas a ideia é essas coisas que parecem pequenas, mas que não são pequenas. Então já tem muita coisa acontecendo. Por exemplo, a agroecologia, né? Que é um sistema de produção de alimentos que preserva e recupera o ambiente onde esse alimento está sendo produzido, né? Sebastião Salgado, grande fotógrafo que vocês conhecem, né, um dos mais renomados fotógrafos aí da atualidade, adquiriu uma área na Bahia e durante 40 anos ele fez um processo de reflorestamento. E segundo ele mesmo, você vai encontrar dentro daquele ambiente rios que não existiam mais naquele lugar, que foram recompostos a partir desse processo de agrofloresta. Então ele produz alimento também lá dentro, ele produz uma série de, né, que a própria natureza está devolvendo para aquele ambiente esse espaço. E a gente tem uma série de iniciativas e o que acontece é que essas iniciativas elas não têm esse espaço que a gente está dando aqui, né? Então, assim, elas não são divulgadas, não são divulgadas. Então, o que a gente precisa entender é que essas iniciativas precisam chegar mais próximo das pessoas. E existem diversas formas de chegar. Por exemplo, a agricultura urbana, né? Então, se você fala do processo de agricultura urbana, ela é uma nova consciência para gerar nas pessoas esse diálogo ou essa reaproximação com o ambiente. Esse novo olhar para o ambiente. Esse novo olhar. Então, tem diversas iniciativas acontecendo. O que acontece é que essas iniciativas, ou elas estão sem um aparato de políticas públicas, não tem iniciativa para que elas sejam fomentadas e sejam ampliadas, ou elas estão desenredadas, que a gente chama, né? Estão fora de uma rede. Né? Existem diversas iniciativas em rede, como é o exemplo das iniciativas que são feitas dentro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Então tem diversas iniciativas que eles conseguem, porque eles têm uma Secretaria Nacional de Agroecologia e que consegue fazer essa rede, mas tem diversas iniciativas que não estão em nenhuma rede. E o que acontece com iniciativas que não estão em rede? Elas tendem a se enfraquecer e tendem a deixar, aos poucos, essa experiência não acontecer mais. Então, eu acho que há um esforço grande, né, dos governos e de maneira geral, para que a gente consiga fazer uma grande conexão de todas essas experiências. E fortalecer essas experiências. Não existe solução mágica, a gente não vai conseguir fazer a recomposição ou então a retomada do meio ambiente do dia para a noite. Mas são a partir dessas experiências, dessas micro-experiências que estão acontecendo em diversos lugares, com diversos atores, e que elas conversando entre si, né, conseguindo trocar saberes e experiências entre si, elas consigam a apontar uma solução para essa economia. Dá para viver numa economia verde, numa economia de agroecologia, é só você ir no mercado e tentar comprar um alface orgânico, né? Qual é o preço de um alface orgânico que está sem veneno, que foi produzido numa outra ótica, né, de preservação do meio ambiente, dessa coisa toda, e se você pegar o convencional, que está cheio de veneno, que foi produzido muito mais rápido do que o outro, né, vai comprar um frango caipira e vai comprar um frango no mercado. Então, custo, né? É um outro significado. É claro que a economia ganha com isso também, né? Então, acho que são experiências econômicas que estão dando certo por aí. Fora as cooperativas, né? Existem muitas cooperativas dentro de um processo econômico que estão conseguindo fazer grandes revoluções no mundo todo, né? Desde cooperativas de reciclagem até cooperativas de produtores agroecológicos, orgânicos, né? A maior rede brasileira de produção de roupa
chama-se Justa Trama, é uma marca que se chama Justa Trama, que é comercializada no mundo todo, né, e é uma cooperativa só de mulheres. Hoje, milhares de mulheres como é que é? Do Oiapoque ao Chuí, né? Você tem mulheres produzindo algodão orgânico, né? Sem nenhum tipo de agroquímico e agrotóxico, fortalecendo o cooperativismo dessas mulheres, né? E você tem no Rio Grande do Sul a sede da Justa Trama, que é essa cooperativa de mulheres, que elas recolhem esse algodão e produzem desde malha, boneca, uma série de produtos que vai para a Europa, que vai para os Estados Unidos, e mulheres que conseguem viver disso. Então, eu acho que a gente passa por uma economia que é a bioeconomia, tem traços da chamada economia verde, mas tem traços da economia de mulheres, né, das economias. Isso seria a tal da microsustentabilidade, macrosustentabilidade? Estaria envolvido nisso? Mais ou menos. Eu acho que a gente já está no nível de macro já. Já existem muitas cooperativas que conseguem fazer macrosustentabilidade, porque elas conseguem recuperar áreas imensas degradadas com a produção de questões orgânicas. Tem assentamentos como o assentamento da Lapa, por exemplo, que é um assentamento agroecológico, que você tem mais de 200 famílias produzindo em sistema de agroecologia e recuperando o ambiente. Então você já tem experiências macro que conseguem atingir cidades inteiras, como a Lapa, por exemplo, e em outros lugares do Brasil também. E o que seria, então, a microeconomia? É aquela que a gente faz todo dia, né? Então, assim, por exemplo, nós estamos aqui com um copo de vidro. Nós não estamos usando o copo descartável. Isso é microsustentabilidade. É o papel que a gente desenvolve, né? Todos os dias a gente fazer aquilo que a gente acha que não impacta, né? Aquilo que isso não vai impactar. Parece pequeno. Como reciclagem do lixo na sua casa. Compostagem, separar o lixo orgânico do lixo reciclado. Pequenas atitudes. Que aí a gente diz assim, não adianta fazer isso porque ninguém faz. Né? Então você vai muito nessa linha. Eu ouço muito falar que não adianta eu fazer isso porque na minha casa não tem a coleta seletiva. Aí eu costumo dizer, olha, faça a sua parte, separe, porque quando esse material chegar lá no aterro sanitário, aquele catador que vai estar lá separando, ele já vai encontrar separado, já vai ser mais fácil para ele. Sem contar que há postos de reciclagem. Por exemplo, o Boulevard tem um posto Mas você pode entregar ali. É muito mal divulgado, é muito mal difundido. E a logística também, às vezes a pessoa não consegue levar. Logística para isso, entendeu? As pessoas não conseguem ir até lá. Mas tem experiências maravilhosas de bioeconomia nesse sentido. Condomínios inteiros que reciclam e que têm o espaço de reciclagem e eles mesmos comercializam os seus reciclados. E que tem retorno com isso. Isso, exatamente. Então tem área de lazer, tem condomínio que tem área de lazer que é mantido pelo reciclado que é tirado do condomínio. Então, assim, a gente às vezes fica esperando a iniciativa pública ou que alguém venha buscar. Então, de repente, você... tem um tal do vizinho solidário aqui em Londrina, tem bastante essa história do vizinho solidário. Na minha cidade, lá em Apucarana, tem bastante, está surgindo essa história do vizinho solidário. Quem sabe a gente faça o vizinho sustentável. Então a gente junta 10 famílias e vamos juntar esse material e vamos vender esse material para pagar o quê? As câmeras de segurança que a gente vai colocar na rua, né? Investir na própria comunidade, porque se você pensa hoje, material reciclado, ele sustenta diversas famílias que estão dentro das cooperativas. É muito importante. Né? É significativo. Mas vamos imaginar que lá no nosso condomínio, na nossa rua, ou em algum lugar onde eu vivo, não passe a coleta seletiva, que hoje é muito difícil isso acontecer, mas vamos imaginar que aconteça, e de fato acontece. Então, essas iniciativas, o que aconteceu com a gente, na verdade? Eu me lembro que eu era criança e morava aqui no Vivi Xavier, ali na zona norte de Londrina. Hoje o Vivi ficou um absurdo, né? Tem o Paris para baixo, cresceu muito. Mas eu me lembro que às 6 horas da tarde, todo mundo chegava do trabalho, 6h30, ia fazer o quê? Sentar na frente da casa de alguém, de uma das mulheres geralmente, colocava aquelas cadeiras, vinha uma garrafa d'água, às vezes uma garrafa de café, às vezes alguém tinha feito um bolo, e você tinha esse espaço de convivência. Hoje, o meio ambiente tem a ver com isso, né? Tem a ver com essa atitude
individual, que o problema é seu, eu não me relaciono com você. Olha as pessoas que moram em prédios, né? Elas nem se conhecem, Nem se veem, mal se veem no elevador. Então, como que você vai falar de sustentabilidade ou como que você vai falar de mudança de consciência se você não consegue nem enxergar a outra pessoa que convive com você? Famílias inteiras que os filhos ficam dentro do quarto, às vezes no celular e tal. Mas não tem como fazer diferente. Tem. A gente tem que ter a coragem de propor algumas coisas, né? Incentivar chegou em casa, tem um horário para você usar isso daqui. Né? E aí a gente ter esses momentos, criar esses momentos, a gente precisa resgatar esse tipo de sociedade, que é aquilo que o Krenak falou lá, quando a gente falou hoje do Krenak, vamos voltar todo mundo a ser povos indígenas. Não é isso. É resgatar uma cultura que tem a ver com a questão da cooperação, que tem a ver com da superação do individualismo, com a questão... Então, tudo isso é meio ambiente, né? Uma coisa que você falou numa das suas colunas que me marcou muito foi sobre a questão da sustentabilidade com compaixão, com sentido, com humanidade e humanismo. Qual seria esse formato? É isso que você está dentro disso que você está falando? Sim. Se não faz sentido, se não mexe por dentro, as pessoas tendem a não fazer. Né? Hoje a gente vê o crescimento, por exemplo, de uma tendência muito da questão da subjetividade, da emoção, muito por conta da pandemia. Nós vivemos um período drástico, difícil ali para a questão psíquica das pessoas, né? Então a gente meio que endureceu um pouco as relações, né? E o meio ambiente dessa mesma forma. A gente precisa sentir, quando a gente olha, eu particularmente, né? Quando eu vejo uma boca de lobo, uma galeria de esgoto com lixo, eu fico muito incomodado com aquilo, e aquilo chega a me fazer muito mal. Eu já tive experiências lá em casa, quando eu ainda era adolescente, de que um gambá morava em cima de uma árvore que precisava ser cortada, porque a árvore apodreceu, e eu lembro que meu pai queria matar a gambazinha com os filhotes, e eu me lembro da minha atitude naquele momento de chorar, de sentir dó daquilo e colocar ela numa caixa e levar ela para soltar ela no mato, entendeu? Com os filhotinhos todos grudadinhos nela assim. Então, esse sentido que a gente tem, quando eu moro num lugar que tem um fundo de vale, né? Muitas pessoas aqui na nossa cidade moram em lugares que tem fundo de vale, e você olha para aquele fundo de vale, você vê um sofá jogado, você vê um lixo, mas tem lugares muito bem preservados aqui na cidade, fundos de vale, que as pessoas cuidam, as pessoas capinam, as pessoas não deixam jogar lixo, as pessoas ficam olhando por aquilo ali. Eu me lembro, na região do Albatroz, atrás do aeroporto, aqui em Londrina, nós alugamos uma casa para um instituto que a gente fazia parte e tal, e ali havia uma família enorme de coatis que moravam naquele fundo de vale, e os moradores ali não deixavam ninguém jogar uma gota de absolutamente nada ali. Eles cuidavam daquele lugar como se fosse parte deles. Essa compaixão, isso é o sentir. Você olhar para aquilo como a sua casa, como uma extensão de você. Se sentir parte daquilo, né? Uma extensão. Quando alguém vai cortar uma árvore, a primeira coisa que a gente faz é assim, sujou a calçada, vamos cortar a árvore. Eu acho um absurdo. Né? A árvore está fazendo o ciclo dela. Quem está no lugar errado é a cidade, não é a árvore, né? Ou às vezes aquela espécie de árvore não era uma árvore apropriada por um espaço urbano. Então, às vezes o erro não está nem na árvore, nem no morador, está em quem fez o planejamento ambiental da cidade, que plantou uma espécie que gera um impacto grande naquele lugar. Mas se a gente entende ela, né, e diz assim, eu sempre digo lá para minha mãe, né, ela está cumprindo o ciclo dela, daqui um pouco ela vai parar de jogar folha e vai começar a jogar semente, pode ficar tranquila, você vai sempre, se você quiser varrer essa calçada, você vai estar sempre varrendo essa calçada, porque ela está fazendo o ciclo dela. Então, se a gente entende esse ambiente, né, essa compreensão biológica, física dele, que ele é um ser vivo, né, ele tem uma dinâmica, ele tem um sentido de existência também, né? E a gente começa a se enxergar um pouco nele. É muito parecido com a gente, né? E quando a gente olha as estações do ano, né, e a gente percebe agora que nós está tudo desequilibrado. Olha como o ser humano é impactado por isso, na sua saúde. Os nossos hormônios são muito impactados nesse processo de desequilíbrio que a gente está vivendo. Então agora a gente está vivendo temperaturas de 35, 40 graus,
A gente não está preparado para isso, né? E a gente sente isso. E não é só a gente que está sentindo. Acho que isso é muito, muito importante. A gente perceber. Ele é um elemento vivo, né? Ele tem a sua parte que o Ernest Ghost, né, que chama de dentro da permacultura, ele chama de sintropia, né? O ser humano, a natureza é o seguinte: se ela está num lugar que ninguém está mexendo, ela tem os seus estágios extremamente organizados. Eu sempre gosto de dizer, eu acho que eu já escrevi sobre isso, nenhum galho de árvore cai de uma árvore à toa. Ele está cumprindo um ciclo, ou seja, ele está colocando dentro daquela terra um elemento orgânico que é fundamental para os outros seres que estão no entorno daquela árvore, que é ele, sobreviverem. Então, assim, a gralha azul é o maior exemplo disso, né? Quem plantou araucárias no Brasil, sobretudo no sul do Brasil, nos últimos 500 anos, foi a gralha azul, né? Então, assim, é o passarinho que come a semente e ele fica só com a polpa da semente e devolve a semente para a terra para aquela semente brotar. Então, é um ser vivo. O meio ambiente ele é completamente vivo, estruturado, organizado. O que a gente vai lá e desorganiza esse sistema, né? Renato, nosso tempo está em cima. Sério que tem tempo aqui? Porque a gente faz um programa um pouquinho mais enxuto, assim. Mas a gente quer que você volte aqui outro dia para continuar esse papo. Vamos voltar para continuar. É muita informação, muita coisa legal. Né? Tá? Muito obrigada. O meu modo de visão, ele às vezes não é tão técnico, ele é um pouco mais ligado a uma espiritualização, a uma coisa muito da minha relação com o ambiente nesse sentido. Então, mas eu acho legal, acho que a gente pode trazer alguém que também traga alguma coisa técnica, mas que vai muito nessa linha. Mas essa linha é muito bacana, assim, e eu acho que do jeito que está, do jeito que o aquecimento global anda, a gente vai ter muita coisa para conversar. Com certeza. Foi um prazer estar com você. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, nos assistindo. Curta, compartilhe, mande para os amigos, acesse o Londrinense Pod no YouTube, no Spotify e leia o londrinense.com.br. Tá e se Deus quiser, o Renato volta a escrever as colunas. Estou assumindo meu compromisso. Legal. Até mais. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, Obrigado. tchau.